Olá, hoje o conteúdo que vamos ver é o calor e suas manifestações. Eu sou a professora Luciana Borges, de Ciências do 7º ano, do CEP Maria Ribeiro Carneiro. Em todos os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, as partículas se movimentam constantemente. E esse movimento ele recebe um nome, que é agitação térmica. Aqui nós temos um exemplo claro de agitação térmica em cada estado físico da matéria. Nós podemos observar aqui no estado sólido que as partículas não possuem energia cinética, que é a energia do movimento, então elas não vão vibrar, ficando bem próximas umas das outras, e por esse motivo que o estado sólido tem uma forma definida. Já no estado líquido, as partículas já vibram, então elas não conseguem ficar tão próximas quanto no estado sólido, elas vão se afastar um pouco, e aí no estado líquido a matéria já tem uma forma flexível. E no estado gasoso, existe muita energia cinética, então as partículas vão vibrar bastante e o espaço entre elas vai ser maior. Então, quando a matéria está no estado de gás, ele assume qualquer forma e qualquer volume. A temperatura é uma grandeza física que vai indicar o estado de agitação das partículas que constituem um corpo. Ou seja, quando uma substância é aquecida, ela vai se dilatar. E quando ela é resfriada, ela vai se contrair, ela vai diminuir. Então, esses fenômenos estão relacionados com o aumento ou diminuição da temperatura. E são denominados dilatação e contração térmica. Então, aqui nós temos, nessa primeira figura, um exemplo de matéria onde não foi fornecida temperatura, ou seja, não colocou fogo aqui e ela permanece do mesmo tamanho. Já na figura 2, foi fornecida temperatura e com isso ela se dilatou. Outro exemplo que nós temos é o termômetro, inclusive é o termômetro que mede a temperatura. Esse aqui é um termômetro mais antigo, de mercúrio. É um exemplo claro da dilatação por aquecimento. Então, quando o mercúrio é aquecido, ele vai se dilatar e aí ele vai se movimentar aqui nessa coluna, indicando que a temperatura aumentou. Outro exemplo de dilatação térmica são os trilhos de um trem. Os trilhos de um trem são colocados de uma maneira que fica um espaço entre eles. Por quê? Quando esses trilhos são aquecidos, ocorre a dilatação térmica. E aí, esse espaço que havia entre eles vão desaparecer e eles vão se encostar. Então, por isso, deve existir sempre esse espaço entre os trilhos. Outro conceito importante é o de equilíbrio térmico. É quando dois corpos em contato vão se encontrar em diferentes temperaturas. Um corpo numa temperatura mais baixa e o outro numa temperatura mais alta. Quando ocorre uma transferência de calor da temperatura mais elevada para a temperatura mais baixa, eles vão trocando temperaturas até atingirem o mesmo nível de temperatura. Então, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Aqui tem uma figura que demonstra bastante isso. Nós temos aqui em vermelho uma temperatura mais alta, mais quente, e de azul uma temperatura mais fria. Quando elas entram em contato, o que acontece? Ocorre uma transferência de temperatura do mais quente para o mais frio, ocorrendo assim um equilíbrio térmico. Então, nós vimos aqui os principais conceitos de calor e suas manifestações, é a parte 1. E espero que tenha ficado claro para todos. Muito obrigada.